Obrigado, irmão Canada, por nos trazer atenção a esses pontos e mostrar a importância de sermos corajosos também e de ajudar outros também a progredirem em sentido espiritual, atingir o seu melhor potencial, né? Agora nós vamos passar para a parte de joias espirituais. Temos certeza que na sua preparação você encontrou diversas joias espirituais e agora é o momento de compartilharmos essas joias com nossos irmãos. Vamos dar atenção então ao nosso irmão Lucas Franco, que irá fazer essa parte para nós. Conforme foi dito, agora joias espirituais. Eu peço um voluntário para ler Esther 4, 12 a 16. O Danilo Benfica, aqui à minha direita. Quando Mordecai foi informado do que Esther disse, ele mandou responder a Esther: não pense que, só por estar na casa do rei, você terá mais chance de escapar do que todos os outros judeus. Se você ficar calada agora, o alívio e o livramento para os judeus virão de outra parte, mas você e os da casa do seu pai morrerão. E quem sabe se não foi para uma ocasião como essa que você se tornou rainha? Então Esther mandou responder a Mordecai: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, dia e noite, e eu e as minhas criadas também jejuaremos. Eu me apresentarei ao rei, apesar disso ser contra a lei. E se eu tiver de morrer, morrerei. Assim como Mordecai e Esther, como podemos lutar pela liberdade de adoração do povo de Deus? Como podemos? Irmã Rosana Camilo. Igual Esther e Mordecai, nós podemos mostrar que estamos lutando pela liberdade de adoração por fazermos orações regulares por esses irmãos que estão lidando com questões legais. E uma prova de que nossas orações são ouvidas são as vitórias judiciais que eles têm conquistado. Então, segundo Tiago 5,16, a súplica do justo tem poder, muito poder. Obrigado, irmã Rosana. Na leitura de semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? A Daniela, aqui na minha frente. No capítulo 4, versículo 14, Mordecai ajudou Esther a lembrar do porquê ela tinha se tornado rainha. Talvez ela mesma no início não tivesse entendido o porquê que a sua vida mudou tão drasticamente, né? Mas naquele momento ela entendeu por que Jeová a colocou naquela posição. Então me fez pensar que muitas vezes não entendemos por que algumas mudanças acontecem na nossa vida, mas como Esther, eu quero ser obediente e aceitar as decisões de Jeová, mesmo que talvez eu não entenda de início. Obrigada, irmã Daniela. A irmã Suzana, aqui à minha direita. Então, uma qualidade rara e valiosa que nós também vimos no Congresso é a paciência, né? Embora a Esther tivesse aflita e ansiosa para falar para falar, ela foi paciente esperando o momento certo. Então, podemos aprender muito do exemplo dela, pois com certeza todos nós vemos coisas erradas que precisam ser corrigidas. Então, se quisermos convencer alguém em autoridade a resolver um problema, precisamos imitar Esther e ser pacientes. Isso mesmo, Rosana. Muito obrigado pelo seu bom comentário. O que mais temos de joia desse baú maravilhoso que é a nossa Bíblia Sagrada? Aqui.
em Esther 5:1 mostra Esther indo até o rei, né? E no livro Imite Sua Fé diz que tudo naquele castelo havia sido projetado para impressionar com o objetivo de fazer cada visitante lembrar do imenso poder que o rei tinha sobre qualquer pessoa que se aproximasse dele. Então eu fiquei imaginando, né, Esther nessa caminhada. Talvez se ela se concentrasse em tudo o que estava vendo, pudesse ser ainda mais intimidada e desistir de falar com o rei. Mas ela estava determinada. Então aprendi que para servir Jeová lealmente, eu não posso permitir que nada nem ninguém me desvie a atenção do objetivo que é caminhar até o novo mundo. Obrigado. A irmã Lerce Franco pelo Zoom. No capítulo 4 de Esther, nós vimos que Mordecai, ele aguardava uma libertação da parte de Jeová. E ele tinha fé na direção divina que ele conduziria todos os eventos. Ele não confiou em si próprio e nem na própria Esther. E nós aprendemos nesse relato, que Jeová é que manobra todas as coisas. Pois em Provérbios 21:1, diz que o coração do rei é como correntes de água nas mãos de Jeová. E Jeová direciona para onde quiser. Obrigado, irmã Lerce. O que mais temos a comentar? Aqui o irmão Silvio Duarte, aqui na minha frente. Capítulo 4, versículo 3, né? Os judeus ficaram em luto e em jejum e choravam diante da notícia, né, que veio sobre eles. Então isso mostra também que diante de provações nós devemos orar a Jeová em busca de força e sabedoria, né? Foi o que eles fizeram. Exatamente, irmão Silvio. Súplica, né? O irmão José Siqueira, lá no fundo. Em Esther 3:4, nós aprendemos algo importante para nós, né? Em algumas situações é prudente não divulgar nossa identidade, assim como fez Esther. Mas quando a questão envolve tomar uma posição em assuntos importantes, como a soberania de Jeová e a nossa integridade, nós não devemos ter medo de dizer que somos testemunhas de Jeová. Obrigado, irmão José Siqueira. O irmão Brás, aqui na minha frente. Na leitura da semana também aprendi que Satanás está o tempo todo testando, colocando dificuldades para nós servirmos a Jeová. Mas Jeová vê essas dificuldades como oportunidades de nós mostrarmos nossa fé e nossa coragem. Ele vai nos ajudar, Ele vai nos dar a força necessária e vai nos dar sabedoria para agir nessa hora, assim como Ele deu a Esther. Basta nós termos fé e confiarmos nele que seremos bem-sucedidos. Obrigado, irmão Brás. Aqui pelo Zoom, a irmã Virgínia Ferreira. Em Esther 4, versículo 14, vemos a total confiança de Mordecai em Jeová. Ele sabia que Deus devia usar Esther, mas se ela não quisesse, Jeová usaria o meio para salvar seu povo. Isso nos motiva a confiar que aconteça o que acontecer, Jeová cumprirá suas promessas de cuidar e salvar seu povo. Obrigado a todos e obrigado à irmã Virgínia. Foi tão bom ver tantas mãos levantadas, sinal que os irmãos pesquisaram bem esse baú que é a Bíblia Sagrada, esse baú de tesouros tão preciosos. Continue assim. Obrigado, irmão Lucas, também por
trazer atenção a nós essas joias espirituais e a participação dos irmãos. Parabéns a todos pela sua boa participação. Agora nós encerramos a primeira parte da reunião com a leitura da Bíblia. Convidamos também aqueles que têm suas participações na sala adicional, na sala B, que se dirijam para lá. Aqui nós teremos a leitura da Bíblia de Esther, capítulo 3, versículos 1 a 12. E quem irá fazer para nós é o nosso irmão Danilo Silva. Vamos dar atenção à leitura do nosso irmão Danilo. Algum tempo depois, o rei Assuero promoveu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o engrandeceu, colocando-o numa posição mais elevada do que a de todos os outros príncipes. E todos os servos do rei, que estavam no portão do rei, se curvavam e se prostravam diante de Amã, assim como o rei havia ordenado. Mas Mordecai se recusava a curvar-se e prostrar-se diante dele. Então os servos do rei, que estavam no portão do rei, perguntavam a Mordecai: por que você não obedece à ordem do rei? Eles perguntavam isso dia após dia, mas ele não lhes dava ouvidos. Então informaram Amã para ver se a conduta de Mordecai seria tolerada, pois lhes tinha dito que era judeu. Quando Amã viu que Mordecai se recusava a curvar-se e prostrar-se diante dele, ficou muito furioso. Mas ele achava pouco matar apenas Mordecai, pois tinha sido informado sobre o povo de Mordecai. Assim, Amã procurou uma forma de exterminar o povo de Mordecai, isso é, todos os judeus em todo o reino de Assuero. No 12º ano do rei Assuero, no primeiro mês, o mês de Nisã, lançou-se isto é, a sorte diante de Amã, para se determinar o dia e o mês, e a sorte caiu no 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Assuero: há um povo espalhado e disperso entre os povos de todas as províncias do seu reino. Suas leis são diferentes das de todos os outros povos, e eles não obedecem às leis do rei. Não convém aos interesses do rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, seja emitido um decreto ordenando a destruição deles. Eu pagarei 10.000 talentos de prata aos oficiais, que os depositarão no tesouro real. O rei tirou então o anel de selar que usava na mão e o deu a Amã, inimigo dos judeus, filho de Amedata, o Agagita. O rei disse a Amã: a prata e o povo estão nas suas mãos. Faça com eles o que achar melhor. Assim, no dia 13 do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Eles escreveram tudo o que Amã ordenou aos sátrapas do rei, aos governadores das províncias e aos príncipes dos diversos povos, na escrita de cada província e na língua de cada povo. As cartas foram escritas em nome do rei Assuero e seladas com o anel de selar do rei. Agradecemos, irmão Danilo, pela leitura. Excelente leitura que o irmão fez. Ficamos muito felizes em ouvi-lo aqui também. O irmão considerou em sua designação, ou se preparou tendo em mente a lição 2, Fale de coração. E quando nós falamos sobre Jeová, quando nós falamos sobre as verdades da Bíblia, é muito importante que a nossa declaração, que as nossas palavras, elas sejam sinceras, seja de coração. Agora, quando nós vamos fazer uma leitura, como que nós podemos falar de coração? Então, o primeiro passo, conforme mostra a brochura, é ler e entender o assunto e treinar a leitura. Então, esse é o segredo, Ler, entender e daí treinar. Se nós entendemos o assunto, sabemos o que está acontecendo ali, nós conseguimos falar com sentimento. Foi isso que o irmão Danilo fez. Ele fez uma leitura de forma natural
entendendo o assunto, percebendo qual era a situação envolvida ali, os sentimentos envolvidos, e aí ele conseguiu dar vida a essa leitura. É isso que nós queremos aplicar também. Obrigado, irmão Danilo, e aguardamos uma próxima designação sua aqui na escola. Obrigado. Agora nós passamos para a próxima parte da nossa reunião. Faça seu melhor no ministério. Nessa primeira parte, nós teremos um vídeo. Esse vídeo vai falar sobre revisita. Esse mês, nós estamos numa campanha especial, né? Para divulgarmos o Reino de Deus através desta revista, né? O que é o Reino de Deus. Então, muitos irmãos já, com certeza, já deixaram essas revistas com moradores. Agora chegou a hora de revisitar esses moradores. Lembra-se do nosso objetivo com essa campanha? Deixar a revista, fazer revisitas e iniciar estudos bíblicos. Agora chegamos no segundo passo, fazer revisitas. Como que nós podemos fazer essas revisitas? Vamos assistir a esse vídeo? Por favor, irmãos, vamos dar atenção ao vídeo. Na nossa última conversa, eu deixei a pergunta: o que o Reino de Deus vai fazer? Sim, eu lembro. Eu tenho um vídeo curto aqui que eu queria te mostrar. E enquanto a gente assiste, tente descobrir o que o Reino de Deus vai fazer por nós. Ok. O Reino de Deus era o assunto que Jesus mais falava quando ensinava as pessoas. E até hoje, seus seguidores oram pedindo que esse reino venha. Mas o que é o reino? Quando esteve na terra, Jesus fez milagres que mostraram o que o reino de Deus fará. Jesus acalmou uma tempestade e mostrou que é um rei que vai controlar as forças da natureza e resolver os problemas do meio ambiente. O milagre de alimentar milhares de pessoas mostrou que o reino vai acabar com a fome no mundo. Jesus curou deficientes, doentes, surdos e cegos, mostrando que todos vão ter saúde perfeita quando ele governar. E Jesus ressuscitou pessoas, mostrando que por meio do reino ele vai acabar até mesmo com a morte. Você talvez se pergunte: quando o reino de Deus vai governar a terra? Como posso apoiar o reino de Deus agora? Para saber a resposta da Bíblia a essas e a muitas outras perguntas, visite o site jw.org. Conseguiu perceber algumas coisas que o Reino de Deus vai fazer pelas pessoas? Vai acabar com a fome no mundo e curar os doentes. Isso mesmo. Eu até queria te mostrar na Bíblia como Jesus fez um milagre para alimentar milhares de pessoas. Está aqui em Mateus, capítulo 14, versículos 19 e 20. Júlio, você pode ler esse texto para a gente? Claro, diz assim: E mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, proferiu uma bênção. E depois de partir os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos os deram às multidões. Assim todos comeram e ficaram satisfeitos. Agora, aí nós vimos uma situação que pode acontecer no nosso ministério, mas imagine que ao deixar uma publicação e na revisita, você percebe que aquela pessoa não acredita em Jesus. Como então, se estiver falando com alguém que não acredita em Jesus, como você poderia usar o Salmo 72, 16 para mostrar as bênçãos que o reino de Deus vai trazer? Irmão Tiago?
se caso o nosso território nós encontrarmos uma pessoa que seja judeu ou muçulmano, eles não acreditam que Jesus seja o verdadeiro Messias. Então, usando esse texto de Salmos, a gente pode falar que Deus, né, ele deseja que os seres humanos tenham isso. Né, fartura de alimento, um lugar bonito para se morar e tal. Se for uma pessoa que acredita que Jesus só foi um homem importante, a gente também pode citar esse texto e dizer que há um ser superior, um Deus que também deseja, assim como nós, que algo bom aconteça aqui na Terra e que vai acontecer. Isso mesmo. Quem não quer ter fartura de alimentos, né? Irmã Luciene? Eu pensei em dizer assim, né, raciocinar como orador, que visto que cereais normalmente não são produzidos no cume dos montes, essas palavras enfatizam como a terra vai ser produtiva e mostram um belo quadro da fartura que vamos ter debaixo do reino de Deus. Isso, exatamente. O objetivo dessa campanha é ajudar as pessoas a entenderem o que é o reino de Deus, né? E as bênçãos que Ele vai trazer para a humanidade. Vamos continuar assistindo o vídeo? Obrigado, Júlio. Então, de acordo com esse texto, será que como rei do reino de Deus, Jesus tem poder para acabar com a fome no mundo? Parece que sim. Isso. Nós podemos ter certeza que ele vai transformar a terra inteira num paraíso. E como a gente viu no vídeo, podemos responder outra pergunta. Quando o reino de Deus vai governar a terra e fazer essas coisas? Ok, pode ser. Agora, após concluir a nossa conversa com aquela revisita nossa com o morador, qual ferramenta, qual publicação do nosso kit de ensino nós poderíamos deixar com o morador, com a nossa revisita? Irmã Jaziane? A brochura Seja Feliz para Sempre, porque a ideia é a gente fazer as revisitas para abrir um estudo bíblico. Então, considerando ali na lição que fala sobre o reino de Deus, a gente vai estar encaminhando já para um estudo. Isso mesmo. Já aproveitando, né? Esse é o objetivo, iniciar estudos bíblicos. Então, usar as ferramentas, usar esse kit de ensino para conseguirmos iniciar estudos bíblicos. Como vimos na demonstração também, usar os vídeos também, né? Para ajudar as pessoas a entenderem o que é o reino de Deus. Fizermos isso, certamente seremos bem-sucedidos nesse nosso trabalho. Muito bem. Agora nós vamos passar para a próxima parte, uma demonstração que teremos aqui também, de uma revisita, como nós podemos fazer uma revisita usando o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. Quem irá fazer para nós essa demonstração será a nossa irmã Daniela Pereira, juntamente com a nossa irmã Adriana Ferreira. Vamos dar atenção às nossas irmãs. Que bom te encontrar de novo, Adriana. Como é que você está? Eu tô bem, obrigada. Eu estava aqui assistindo o jornal, mas eu fiquei triste de ver tanta gente passando fome. Isso mexe muito comigo. Eu te entendo. Mexe muito comigo também, principalmente quando a gente vê crianças nessa situação, né? É triste mesmo. Mas sabe, a Bíblia fala algo muito positivo a esse respeito. Positivo? Mas como assim? Sim. Na última vez que nós conversamos, Adriana, a gente viu na Bíblia que existe um governo que é diferente de qualquer outro que existe, lembra? Sim, é o reino de Deus, né? Isso mesmo. A gente até viu no livro de Isaías que esse governo, ele é um governo de justiça, sem corrupção, um governo honesto, né? Mas o que esse reino ele vai fazer por nós, Adriana? Já se perguntou? Eu acho que coisas boas, né? Isso mesmo. Vamos ver aqui uma dessas coisas boas. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia, no livro de Salmos 72:16. Você pode ler para a gente, por favor? Haverá fartura de cereal na terra e superabundância no cume das montanhas. Os frutos do rei crescerão como no Líbano, e nas cidades as pessoas florescerão como a vegetação da terra. Isso. Conseguiu ver aqui o que não vai faltar na terra?
Aí fala sobre fartura de cereal, né? Isso mesmo. É fartura de alimentos, superabundância de alimentos, né? Então toda essa pobreza que a gente vê hoje, fome, vão ser coisas do passado, né? Olha que coisa boa. Você acredita nisso? Ah, se é Deus quem promete, eu acredito sim. Que bom. E a gente quer que isso aconteça logo, né, Adriana? Por isso, quando Deus ele vai trazer esse reino governar a terra, né? O que você acha? Bom, eu não sei, mas será que vai demorar muito? Olha, a Bíblia também ajuda a gente a saber. Por isso a gente tem um curso bíblico gratuito que pode te ajudar a encontrar a resposta. Ai, que legal! E como é que funciona esse curso? Eu vou te deixar esse cartão que vai te direcionar para o nosso site oficial. E lá vai te mostrar como que esse curso funciona. Ah, interessante. Eu posso abrir aqui já? Pode sim. Aí a gente já vê juntas e você me diz o que achou. Obrigado, irmã Daniela, irmã Adriana, pela apresentação das irmãs. Ficamos muito felizes em assistir as irmãs aqui. A irmã Daniela, ela levou em conta aqui as sugestões da lição 16, né? Concentre-se em coisas positivas. Por que é bom nós sermos positivos? Porque as pessoas muitas vezes têm costume de falar só de desgraça, né? Só de coisas ruins, só de sofrimento. E quando nós falamos de coisas positivas, o efeito é muito melhor, né? O efeito é muito maior. Quando nós nos concentramos na solução do problema, em vez do problema em si, nós podemos ajudar as pessoas, nós podemos encorajar as pessoas. Foi isso que nós vimos a irmã Daniela fazer aqui. Concentrar-se no lado bom. Apesar de ter sofrimento, apesar de ter desgraças hoje no mundo, nós temos uma esperança feliz para o futuro, né? Que essas coisas vão ser coisas do passado. Então, concentrar-se nisso. E ver também o lado bom das pessoas, né? Até uma frase que a brochura usa aqui no final é: encare as pessoas de modo positivo, imagine cada pessoa como um futuro irmão. Então, se nós pensarmos dessa forma, nós vamos conseguir ser mais amáveis, mais positivos com as pessoas, né? Em vez de ficarmos falando de coisas negativas, de coisas ruins, vamos falar de coisas positivas, coisas boas, né? Afinal, nós são boas novas que nós levamos, né? Boas novas e coisas melhores. Então, é isso que nós queremos passar para as pessoas. Obrigado, irmã Daniela, pela sua apresentação, juntamente com a irmã Adriana aqui, e aguarde uma próxima designação também. Agora nós passamos para a última parte aqui, que é o estudo bíblico, que é baseado na lição 12, nos pontos 1 e 3. E quem irá fazer para nós essa demonstração será a nossa irmã Yasmin, juntamente com a nossa irmã Rose Ferreira. Vamos dar atenção às nossas irmãs. O parágrafo inicial aqui, Rose, falou que estudar a Bíblia nem sempre é fácil, né? E você, em base pessoal, assim, você tem enfrentado alguma dificuldade para continuar estudando a Bíblia? Para mim, ser sincera, falar para você, Yasmin, para mim não tem sido muito fácil, não. Meu marido não gosta que eu estude e às vezes ele fica até irritado comigo. Mas o estudo está fazendo tão bem para mim, eu não quero ter que parar. Eu imagino, Rose, que não deve ser fácil mesmo, né? Mas você está de parabéns por sua determinação de continuar estudando, né? E eu tenho visto os esforços que você tem feito. E sabe, Rose, todo mundo acaba tendo que lidar com algum desafio para estudar a Bíblia. Por exemplo, aí no início da lição tem uma foto de uma mãe com 2 filhos pequenos, ó. E o que ela está fazendo? Eles estão estudando a Bíblia. Isso. E você consegue pensar qual o desafio que essa mãe enfrenta para estudar a Bíblia? Olha, eu acho que deve ser o tempo. Porque é tão difícil a gente achar tempo hoje em dia e com 2 crianças pequenas não deve ser nada fácil. Você como mãe, né, que já teve filhos pequenos, você deve imaginar que não é fácil mesmo, né? Mas é possível. E algo que pode ajudar é se concentrar nos benefícios do estudo. É o que diz o ponto 1 aí, ó. Olha só a pergunta. Por que estudar a Bíblia é tão importante? Porque a Bíblia
com o estudo da Bíblia, eu consegui entender o que Deus pensa, o que Ele sente por nós. Também aprendi coisas novas, a ter uma vida melhor. E também dá esperança maravilhosa para o futuro. Isso, olha quanta coisa a gente ganha, né? Por aprender, né, da Bíblia. Muito bem. Por isso que a gente precisa dar valor ao estudo, né? E como isso é importante, né? Valorizar o que a Bíblia ensina. Você quer ler o ponto 2? Leio sim. Diz assim: as verdades da Bíblia são como um tesouro. É por isso que ela diz para comprarmos a verdade e nunca vendê-la. Quando nós damos valor ao que a Bíblia ensina, nos esforçamos para nunca deixar de estudá-la, mesmo quando surgir dificuldades. Isso. Aí cita o texto de Provérbios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Provérbios 2, 4 e 5. Vou te ajudar com a leitura, tá? Se você persistir em procurar essas coisas como a prata e continuar a buscá-las como a tesouros escondidos, então você entenderá o que significa temer a Jeová e achará o conhecimento de Deus. Então, Rose, segundo esses versículos aqui, né? Como que a gente deve encarar as verdades da Bíblia? Como tesouros. Isso, até aí falou, né? Tesouros escondidos, né? E por que é importante encarar a Bíblia assim? Porque se a gente encarar ela como um tesouro, nós não vamos deixar que nada atrapalhe a gente de continuar estudando ela, mesmo que surjam dificuldades. Isso, é isso mesmo, muito bem. E não estamos sozinhos, Rose. A gente tem a ajuda de Jeová. A gente pode contar com a ajuda dele, né? Para continuar o estudo. É justamente isso que diz o ponto 3, ó. Agora que você leu o ponto 3, Rose, olha só a pergunta. Como Jeová pode ajudar você a continuar seu estudo? Ele vai me dar forças. Isso. Filipenses 2,13 diz exatamente isso. Vamos ver esse texto? Você quer ler para a gente? Leio. Diz assim: pois Deus é aquele que, segundo o que lhe agrada, está agindo em vocês e lhes dá tanto o desejo como o poder de agir. Então, com certeza, estudar a Bíblia agrada a Jeová, né? E ele pode nos ajudar de duas maneiras. Aqui falou que Jeová pode nos dar o desejo, né? A vontade de estudar a Bíblia, que é o que você já tem. E ele também pode nos dar força para enfrentar qualquer desafio que talvez possa impedir, né, o nosso estudo. Mas agora, Rose, a gente vai ver dicas, medidas práticas que vai te ajudar a não desistir de estudar. Vamos ver então a sessão Aprenda Mais? Vamos. Agradecemos também minha irmã Yasmin, irmã Rose, pela apresentação que fizeram para nós aqui. Também ficamos muito felizes em assisti-las aqui. A irmã Yasmin considerou os pontos aqui da lição 15 da brochura, né? Falar com convicção. Quando nós sabemos que algo que nós estamos falando é verdadeiro, é bom, nós conseguimos falar com convicção, né? Porque nós temos certeza que aquilo vai fazer bem para alguém, né? Nós temos certeza que aquilo vai ajudar alguém. Então, qual é o segredo para se falar com convicção? A brochura diz que é preparar-se bem. Foi isso que a irmã fez, né? A irmã se preparou bem. E quando nós vamos dirigir um estudo, às vezes nós já consideramos aquela lição 10, 15 vezes com outros estudantes. Mas cada estudante é um, né? É único. Então nós vamos preparar aquela lição pensando naquele estudante, né? Foi isso que a irmã Yasmin fez. Ela se preparou pensando na sua estudante, como ela poderia ajudar aquela estudante em especial. E quando se faz isso, você consegue falar com convicção. Você consegue ajudar as pessoas a ver que aquela verdade vai ser boa. E só um ponto de advertência para todos nós, né? Nós devemos ter sempre o cuidado para não parecer o dono da verdade, ou obrigar as pessoas a aceitar aquilo que nós estamos dizendo. Então, nós não somos o dono da verdade, nós acreditamos que a Bíblia é a verdade, queremos mostrar às pessoas essas verdades da Bíblia. E quando nós fazemos isso, nós falamos de modo bondoso. Foi o que a irmã Yasmin conseguiu fazer. Obrigado, irmã Yasmin, pela sua apresentação. E aguardamos uma próxima participação.
E assim nós chegamos ao final dessa segunda parte da nossa reunião. Agora nós passamos para a última parte da nossa reunião, nossa vida cristã. Para iniciarmos essa próxima parte, nossa vida cristã, nós vamos entoar um cântico de louvor a Jeová. Convidamos os presentes, aqueles que puderem ficar em pé, para juntos entoarmos o cântico de número 65. Confiantes nós vamos continuar, baseado em Hebreus capítulo 6, o versículo 1. Na nossa reunião de hoje, nossa vida cristã, nós teríamos duas partes. Torne-se amigo de Jeová, Esther foi corajosa, e necessidades locais. Porém, essas duas partes, elas não serão feitas hoje, então os irmãos poderão, talvez depois, prepará-las em família, considerá-las em família, certo? Porque hoje nós teremos um boletim do corpo governante, o boletim número 6. Vamos então assistir a esse boletim. Muito bem. Após esse boletim emocionante, temos certeza que a nossa fé, a nossa coragem ainda ficou mais forte, né? Agora nós vamos passar para a última parte da nossa reunião, o estudo bíblico de congregação. Nós convidamos o irmão Vanderlei Souza, juntamente com o irmão Abner. O irmão Vanderlei irá considerar para nós a lição 57. Vamos dar atenção ao nosso irmão Vanderlei. Por favor, irmãos, conforme mencionado, abram o seu livro na lição 57. Nós costumamos dizer que a organização de Jeová ela é perfeita, mas os seus membros são imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos. Agora você já se perguntou, e se você cometer um pecado grave? Todos nós estamos sujeitos a cometermos pecados. O que devemos fazer então? E como ajudar o nosso estudante a entender esse ponto tão importante? É o que nós vamos aprender nessa lição de número 57. E aí convidamos os irmãos para que possam nos ajudar com os seus comentários. Vamos observar a leitura do ponto introdutório e do ponto 1 também, que vai ser feita pelo nosso irmão Abner. Por favor, irmão. Mesmo que você ame profundamente a Jeová e se esforce para fazer a vontade dele, de vez em quando você vai cometer erros. Mas alguns erros são mais graves do que outros. Se você cometer um pecado grave, lembre-se que Jeová ainda ama você. Ele quer te perdoar e te ajudar. A pessoa que ama Jeová fica muito triste quando vê que cometeu um pecado grave. Mas a promessa que Jeová fez para o seu povo dá muito consolo. Embora os seus pecados sejam como escarlate, serão tornados brancos como a neve. Se nós nos arrependemos de coração, Jeová vai nos perdoar. Como mostramos arrependimento? Se estivermos arrependidos de verdade, nós vamos parar de fazer o que é errado e implorar o perdão de Jeová. Daí, vamos fazer o máximo para mudar os pensamentos ou os hábitos errados que nos levaram a pecar. Além disso, vamos tentar viver de acordo com o que Jeová diz que é certo. Muito bem, na pergunta, o que temos que fazer para Jeová nos perdoar? Irmão Renan, por favor. Temos que nos arrepender de todo o coração. E aí é necessário nós pararmos de fazer o que é errado para conseguir o perdão de Jeová. Obrigado, irmão. Vamos ler, por favor, irmãos, o livro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. A leitura vai ser feita pelo irmão Abner, tá? Busquem a Jeová enquanto ele pode ser achado. Chamem-no enquanto ele está perto. Deixem os maus o seu caminho, e os malfeitores os seus pensamentos. Que eles voltem a Jeová, que terá misericórdia deles, ao nosso Deus, porque perdoará amplamente. Como esse texto pode nos ajudar a entender a misericórdia do nosso Deus, Jeová? A irmã Rose, por favor.
Esse texto demonstra claramente para nós o quanto Jeová nos ama. E Ele sabe que às vezes a gente pode falhar, cometer um pecado, mas Ele pode nos perdoar. Por isso que Ele fala para a gente procurar Ele. Procura Ele que Ele vai te ajudar. E Ele dá essa garantia para nós nesse texto. Muito bem, irmã. Obrigado, viu? Essa atitude de se procurar ajuda já demonstra arrependimento, né, da parte da pessoa, de que ela errou e agora ela quer procurar ajuda. Como então ela vai fazer isso? Vejam o ponto 2. Se cometermos um pecado grave, Jeová diz para chamarmos os anciãos da congregação. Os anciãos amam a Jeová e as ovelhas dele. Eles usam o conhecimento que têm da Bíblia para nos ajudar a voltar a ter uma forte amizade com Jeová. Como os anciãos nos ajudam se cometermos um pecado grave? 2 ou 3 anciãos vão usar a Bíblia para nos mostrar por que o que fizemos é errado. Eles também vão nos dar sugestões e conselhos para nos ajudar a não pecar de novo. Eles talvez achem melhor não participarmos de algumas atividades da congregação por um tempo, até nos recuperarmos espiritualmente. Mas e se alguém cometer um pecado grave e não se arrepender? Nesse caso, os anciãos vão desassociar a pessoa para que ela não seja uma má influência para outros na congregação. Antes da pergunta, acompanhe, por favor, o livro de Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. O irmão Abner vai fazer a leitura para nós. Há alguém doente entre vocês? Que ele chame os anciãos da congregação e que eles orem por ele, colocando óleo nele em nome de Jeová. E a oração de fé fará que o doente fique bom, e Jeová o levantará. Também, se ele tiver cometido pecados, será perdoado. Com esse texto em mente, como Jeová usa os anciãos para nos ajudar quando pecamos? A irmã Luciana, por favor. Eles usam o conhecimento que tem da Bíblia para ajudar a voltar a ter uma forte amizade com Jeová. Também 2 ou 3 anciãos vão usar a Bíblia para nos mostrar por que erramos. E eles também vão nos dar com sugestões e conselhos para nos ajudar a não pecar de novo. Obrigado, irmão. Irmão Lucas Franco. Podemos ver que esse é um arranjo amoroso de Jeová, usar homens fiéis, designado por Espírito Santo, para ajudar as ovelhas, né, que caíram ou que se desviaram ali do redil. Então, devemos ser muito gratos que tem esse arranjo amoroso, que a finalidade dos anciãos não é chicotear ninguém, brigar com ninguém, mas pelo contrário, é ajudar amorosamente aquela pessoa que cometeu um deslize. Exato, irmão. Muito obrigado, viu? A irmã Amanda ainda? Eu achei interessante enfatizar aqui nesse parágrafo para o estudante, né? Com certeza já é um estudante progressivo da Bíblia, né? Então, para ele poder encarar já os anciãos de uma forma amorosa mesmo, né? Porque se ele achar que ele vai ser julgado, né? Numa situação que ele precisar de ajuda, provavelmente ele não vai pedir, né? Então, a gente vê aqui no parágrafo que mostra que os anciãos, eles querem mostrar, né? Qual é a vontade de Jeová e como que ele pode ser amigo de Jeová, mesmo errando também, né? Que essa é a vontade de Jeová, que ele continue se achegando cada vez mais à sua organização. Isso mesmo. O quadro Aprenda Mais, veja como Jeová pode nos ajudar se cometermos um pecado grave. Então, estamos aprendendo que ao fazermos isso, nós precisamos confessar o nosso erro e buscar ajuda. Por quê, irmãos? Porque nós magoamos a Jeová. Por isso precisamos confessar esse erro. Vejam os Salmos 32, versos do 1 ao 5. Acompanhe a leitura. Feliz aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem Jeová não atribui culpa, em cujo espírito não há engano.
Enquanto fiquei calado, meus ossos se definharam por eu gemer o dia inteiro. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças se evaporaram como água no calor seco do verão. Finalmente te confessei o meu pecado, não encobri o meu erro. Eu disse, confessarei minhas transgressões a Jeová, e tu perdoaste meu erro e meus pecados. Então, em vez de tentar esconder o que fizemos, por que é melhor confessar nossos pecados para Jeová? O irmão Daniel Benfica. Primeiramente, Jeová já sabe de tudo o que aconteceu. Então a pessoa ela não escondeu de Jeová, né? Mas Jeová, ele está ali sentado, ele quer ajudar. Só que para a pessoa ser ajudada, ela tem que se achegar a Jeová. E o modo dela se achegar a Jeová, quando ela comete um pecado, é confessar esse pecado. Obrigado, irmão. Porque além de confessar os nossos pecados para Jeová, nós vamos nos sentir melhores. Nós vamos procurar a ajuda dos anciãos. E é isso que nós vamos aprender nesse vídeo, olha. Jeová disciplina aqueles a quem ama. Acompanhe o vídeo, irmãos. Está no vídeo como os anciãos ajudaram Canon a voltar para Jeová. O Ricardinho, por favor. Então, aí fala que Connor buscou os anciãos para voltar para Jeová. E ele disse que o resultado foi que os anciãos os acolheram amorosamente e os ajudaram a voltar para Jeová. Ele disse que no começo ele ficou dolorido e envergonhado, mas depois ele voltou para a verdade e ganhou privilégios que nem sonhava ter. E ele fala que agora ele conseguiu a verdadeira felicidade. Obrigado, Ricardinho. É isso mesmo, né, irmã? Ele aceitou como uma disciplina da parte de Jeová. E é bem mais fácil, realmente, né, quando nós encaramos desta maneira. Nós precisamos, irmãos, quando procuramos a ajuda dos anciãos, sermos honestos. Porque os anciãos, eles não conhecem o coração, não sabem o que tem lá dentro do coração da pessoa que cometeu o erro. Então, essa pessoa, ela precisa ser honesta com os anciãos. Por que isso é importante? Vejam Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem abertamente os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros, para que sejam curados. A súplica do justo tem um efeito poderoso. Então, por que é mais fácil para os anciãos nos ajudarem quando somos honestos com eles? Por que é mais fácil? O irmão Isaías, por favor. Porque só assim os anciãos poderão dar o conselho necessário na medida certa para aquela pessoa que foi honesta e confessou abertamente seus pecados. Obrigado, irmão. O ponto 4 fala que a desassociação é uma ajuda de Jeová. Então, se uma pessoa cometer um pecado grave e se recusar a fazer o que Jeová diz que é certo, ela não pode mais fazer parte da congregação. Essa pessoa, então, é desassociada. E nós, olha, a partir do momento que essa pessoa é desassociada, nós não falamos e nem temos mais contato com ela. Pode parecer meio cruel do ponto de vista humano, né? Mas não do ponto de vista de Jeová. Vejam o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6 e depois o versículo 11. O seu motivo de orgulho não é bom. Não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Mas eu lhes escrevo agora que parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual ou que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou extorsor. Nem sequer comam com tal homem. Você observou o ponto de vista de Jeová e o conselho que Jeová nos dá numa situação como essa?
Então o fermento ele faz crescer a massa toda. Como ter contato com um pecador que não se arrepende pode influenciar toda a congregação. Ora, de repente isso acontece na minha família, com algum conhecido, como é que ter contato pode influenciar ou contaminar a congregação? O irmão Lucas? Porque aquele ato daquela pessoa possa ficar corriqueiro, pode influenciar os irmãos mais novos dele, achar que não foi tão grave. Futuramente, aquelas pessoas também vão fazer o que é errado. E, além disso, as pessoas não estão praticando o que a Bíblia diz. A Bíblia foi bem clara. Pare de ter convivência com aquela pessoa, por mais difícil que seja, conforme nós vamos ver nos próximos vídeos, né, uma família lidando com essa dificuldade de um filho desassociado, mas os pais foram firmes e o resultado foi muito positivo. Vamos acompanhar esse vídeo então? Apoie lealmente os julgamentos de Jeová. Esse vídeo nos mostrou, então, como nós podemos nos comportar quando temos uma pessoa desassociada, que talvez estivesse aqui entre nós, e como foi importante para essa irmã Sônia, né? Ela retornar, ela viu ali, então, o procedimento dos pais delas e foi importante para que ela pudesse retornar. Mas como esse vídeo mostra que Jeová é justo e amoroso, irmãos? Como esse vídeo mostrou que Jeová ele é justo e amoroso? O irmão Siqueira, por favor. Sem dúvida, para esses pais foi uma situação muito complicada, né? Uma filha ainda, né? Mas o fato deles deixarem até que ela fosse embora mesmo, e isso era o papel mesmo, fez com que ela refletisse. E agora, Jeová nunca esqueceu dela, tanto é que 2 anciãos depois visitaram ela e falaram da oportunidade que ela tem para voltar. E o que aconteceu? Ela acabou voltando para Jeová. Exato. No ponto 5 fala que Jeová perdoa quando nós nos arrependemos. E aí Jesus Cristo ele usou uma ilustração que está em Lucas capítulo 15, versículos 1 ao 7. Ali fala de um homem, né, que ele tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Mas aí ele deixou as 99 e foi buscar aquela que estava perdida. Então o que esse texto nos ensina sobre Jeová? O que esse texto nos ensina sobre Jeová? Por favor, isso, só. Fugiu o nome, desculpa, irmão. Jeová ele se preocupa muito com cada uma das suas ovelhas, né? Para Jeová, todas as suas ovelhas são especiais. E se uma delas está doente, ou está ferida, ou está machucada, Jeová vai fazer de tudo para cuidar e para restabelecê-la. Exato. O livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, aí mencionou que Jeová ele não se agrada, ele não tem prazer na morte de quem é mau. Jeová diz que todos recuem de seus maus caminhos e que possam voltar a fazer parte da organização dele, desse rebanho. O que é importante fazer para provar que realmente nos arrependemos, irmãos? Nesse estudo mostrou que precisamos buscar a ajuda dos anciãos. Nosso comportamento, aquilo que nós fazemos, vai demonstrar que realmente estamos arrependidos. E algumas pessoas dizem, se eu contar o que eu fiz para os anciãos, eles vão me desassociar. Mas será que devemos ter esse tipo de pensamento? Se eu contar, eles vão me desassociar? Nesse estudo nós vimos que não, né? Não é esse o proceder. 2 a 3 irmãos vão realmente ver se nós estamos arrependidos. E lá nós vemos que podem ser tomados alguns passos, e o último deles vai ser realmente ser desassociado, se a pessoa não se arrepender. O resumo, se cometermos um pecado grave, Jeová pode nos perdoar. Para isso precisamos nos arrepender de coração e estarmos decididos a parar de fazer aquilo que é mal. Isso é o que Jeová espera daqueles que cometem pecados graves. Nós não vamos fazer a revisão porque nosso tempo já passou, viu, irmãos? Mas agradecemos aí o comentário de todos.
Agradecemos ao irmão Vanderlei por conduzir o estudo bíblico de congregação e também aos irmãos por seus excelentes comentários. Assim nós chegamos ao final da nossa reunião de hoje. Temos certeza que agora a nossa fé está ainda mais fortalecida, né? Estamos mais determinados a continuar corajosos fazendo a vontade de Jeová. Imitar o exemplo de Esther, de coragem e de fé. Também copiar os exemplos que nós tivemos aqui de demonstrações de como podemos fazer uma revisita, dirigir um bom estudo bíblico. E também nos encorajou a assistir ao boletim do corpo governante que mostrou a coragem e a fé pode nos levar a fazer a vontade de Jeová, né? Não desistir, apesar das dificuldades, Jeová sempre vai estar do nosso lado e vai cuidar daqueles que são leais. E por fim nós tivemos o estudo bíblico de congregação, né, que mostrou a importância de nós sermos leais a Jeová, e a desassociação também é uma demonstração do amor de Jeová para com suas ovelhas, que Ele quer que elas se restabeleçam. Por isso é importante, né, sermos sinceros e falarmos tudo o que está acontecendo para poder receber ajuda da maneira que Jeová espera, né? Temos certeza que nos ajudou muito esse estudo. Assim chegamos ao final e agora nós temos alguns anúncios para passar aos irmãos. Temos aqui um anúncio para a congregação. O anúncio diz o seguinte: situação dos irmãos na região sul do país. Conforme tem sido divulgado pela mídia, um novo ciclone extratropical atingiu a região sul do país nos últimos dias, causando grandes estragos e mortes. Felizmente, nenhum irmão se feriu ou faleceu. No entanto, cerca de 148 publicadores foram afetados e 55 estão abrigados na casa de parentes ou de irmãos, conforme mostram as imagens. Conforme podemos ver nas imagens, houve muitos danos. No total, 51 casas particulares de publicadores foram danificadas e eles perderam muitos dos seus itens pessoais. Vamos ver agora as imagens 4 e 5 que vai mostrar isso para nós. Essas outras duas imagens mostram como ficaram os 2 salões do reino da região atingida. Os anciãos e superintendentes de circuito locais estão apoiando a Comissão de Ajuda Humanitária por consolar, encorajar e atender às necessidades dos irmãos com água, alimentos e abrigo. Podemos ver nesta próxima imagem os irmãos entregando alimentos numa caminhonete. Gostaríamos que soubessem que Betel continua acompanhando a situação e, por meio da Comissão de Ajuda Humanitária, já está coordenando as equipes de voluntários para ajudar os irmãos afetados. Como você pode ajudar? Continue orando a Jeová em favor dos irmãos afetados nessa região. E se for o seu desejo e se suas circunstâncias permitirem, faça um donativo para a obra mundial. Além disso, se você tiver preenchido uma petição para voluntário do Departamento Local de Projeto e Construção, DC50, mantenha ela sempre atualizada. Aguardamos ansiosamente os novos céus e a nova terra, onde ninguém mais terá que passar por desastres como esse. 2 Pedro 3,13. Queremos continuar orando por nossos irmãos, né? Que nós gostaríamos de passar aos irmãos. Agora queremos convidar todos os irmãos, aqueles que puderem, a ficarem em pé, para encerrarmos a nossa reunião entoando um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o número 125,
Felizes os misericordiosos, baseado em Mateus, capítulo 5, versículo 7. E após o cântico, nós convidamos nosso irmão Valmir Soares para nos representar aqui em oração. Vamos cantar todos juntos.